é ela nos mostrar falhas internas decorrentes da força dos concorrentes. Métodos. Nas últimas 2 décadas foram criados os conceitos de armazém de dados, data warehouse, mineração de dados, data mining, CRM, Customer Relationship Management e outros visando a obtenção, extração e análise de dados. Todos esses conceitos, de uma forma ou de outra, são focados quase que exclusivamente no tratamento ao cliente. Entretanto, o conhecimento dos concorrentes e do ambiente externo também é fundamental para o negócio e necessita ser mapeado, analisado e tratado. Esta é a base da inteligência competitiva. Obter informações e utilizá-la de forma adequada para produzir um diferencial estratégico. O uso correto e sistematizado das técnicas de aquisição, tratamento e análise dos dados com foco no ambiente externo é a base da IC. Teoria das restrições, TOC. A teoria das restrições, TOC, Theory of Constraints, é um paradigma de gestão que considera qualquer sistema gerenciável como sendo limitado em alcançar a maioria de seus objetivos por um número muito pequeno de restrições. Introduzida por Eliyahu M. Goldratt em seu livro A Meta de 1984. A publicidade e liderança por trás dessas ideias foram exercidas principalmente pelo Dr. Goldratt, através de uma série de outros livros, seminários e workshops. A TOC foi concebida para auxiliar organizações a alcançar seus objetivos continuamente. É fundamentada em um conjunto de princípios básicos, axiomas, alguns processos simples, perguntas estratégicas, etapas de foco, efeito causa-efeito, ferramentas lógicas, o processo de raciocínio, e aplicável através da dedução lógica a áreas específicas como finanças, logística, gerência de projetos, administração de pessoas, estratégia, vendas, marketing e produção. De acordo com a TOC, toda organização tem, num dado momento no tempo, pelo menos uma restrição que limita a performance do sistema, a organização em questão, em relação à sua meta. Essas restrições podem ser classificadas como restrições internas e restrições externas, ou de mercado. Né? A restrição deve ser identificada e administrada corretamente, de acordo com os 5 etapas de foco mostrados abaixo. Ao longo do tempo, a restrição pode mudar porque a restrição anterior foi solucionada com sucesso ou por mudanças no ambiente de negócios. E a análise recomeça. Princípios básicos. Os princípios são claramente explicitados no programa de autoaprendizado SLP 7 Managing People e em Necessary and Sufficient Unit 2, The Basic Assumptions of TOC. Simplicidade, inerente, convergência, consistência, respeito. Os princípios são tratados como axiomas, não possuem prova. Ainda assim, Goldratt fornece alguma indicação do porquê ele teria escolhido esses princípios para servirem de base à TOC. A maioria desses princípios advém das ciências exatas, particularmente da física. Os 2 primeiros derivam das palavras de Isaac Newton. Natura valde simplex est et sibi consona. A natureza é excepcionalmente simples e é coerente consigo mesma, enquanto o terceiro fornece o embasamento para a arte de lidar com o comportamento e motivação humanos. O processo de raciocínio da TOC, a TOC oferece princípios, ideias, ferramentas e processos para ajudar a responder 3 perguntas fundamentais. O que mudar? Por que mudar? Como causar mudança? Árvore da realidade atual. Similar a um mapa de situação atual utilizado por muitas organizações, a árvore de realidade atual avalia a rede de relações de causa e efeito entre efeitos indesejáveis e auxilia na identificação das causas desses efeitos indesejáveis. Um dos primeiros passos nesse processo é descrever, através de um desenho simples, os principais sintomas percebidos de uma situação problemática e as suas causas aparentes. O benefício de se fazer isso é que fica muito mais fácil estabelecer relações entre causas e efeitos. E uma vez feito isso, o foco pode ir para a resolução dos pontos que causariam maior mudança positiva se mudados. Evaporação de nuvem. A evaporação de nuvem é um diagrama de resolução de conflitos apropriado para situações em que há um antagonismo entre 2 partes envolvidas, 2 ideias ou 2 pontos de vista da mesma pessoa ou entre pessoas ou entidades diferentes. É um método para
examinar objetivamente o conflito e buscar uma situação ganha-ganha. As setas devem ser lidas como para quê, por quê, de forma que. Exemplo, para obtermos A, precisamos de B, e para obtermos B, precisamos de D. Passos para a resolução do problema. Decida que você realmente quer resolvê-lo. Desenhe a nuvem e defina claramente o conflito, o objetivo em comum e as necessidades intermediárias. O que cada parte quer. As respostas serão as caixas D e D. Identifique claramente por que elas são mutuamente exclusivas ou porque não podem ser satisfeitas simultaneamente. Existe disponibilidade insuficiente de recursos. Identifique as necessidades que estão sendo atendidas com as ações, vontades de cada parte, a razão pela qual cada parte quer o que quer. Comporão as caixas B e C. Qual é o objetivo comum que B e C atendem? Isso pode ser difícil de se determinar, mas a ideia é que se não existisse algum objetivo em comum ou estreitamente relacionado, não haveria conflito. Obtenha acordo quanto ao diagrama, revise o diagrama e suas relações causais. Desafie as setas entre as caixas, perguntando por quê. Nuvem central de conflito é um tipo de evaporação de nuvem que emerge da análise da árvore da realidade atual. É uma combinação de vários efeitos indesejáveis que formam uma espécie de nuvem, mascarando os conflitos mais profundos que os causam. Conceito introduzido por Goldratt no seu romance Não é Sorte. Outros processos, árvore da realidade futura, similar a um mapa de situação futura. A árvore de realidade futura mostra o estado futuro desejável do sistema e auxilia na identificação de possíveis efeitos colaterais, ramificações negativas, possibilitando o refinamento do plano de ação. Ramificações negativas. O objetivo do estudo das ramificações negativas é compreender o nexo causal entre ações desejadas ou ideias e seus potenciais efeitos indesejados, a fim de fornecer subsídio para o seu gerenciamento. É uma análise de risco e geração de planos de mitigação e contingência. Ciclo de retroalimentação positiva. Os efeitos desejados expostos na árvore da realidade futura amplificam os objetivos intermediários que estão em um nível mais baixo na árvore. Enquanto o objetivo intermediário é fortalecido, ele afeta positivamente esse efeito desejado. Árvore de pré-requisitos. Um diagrama que explicita todos os objetivos intermediários necessários para que se complete uma ação e os obstáculos a serem superados no projeto. Árvore de transição. Descreve em detalhes as ações que deverão ser cumpridas para que se alcance o objetivo ou que se implemente as mudanças desejadas, especificando também o porquê de cada uma. Árvore de estratégia e tática. O plano de negócio em geral e as análises quantitativas que possibilitam uma implementação bem-sucedida e o ciclo de retroalimentação positivo. Também introduzido por Goldratt no seu romance Não é Sorte. Alguns observadores notam que esses métodos não são tão diferentes de outros modelos de mudança da administração como o ciclo PDCA. Processo de melhoria contínua. A TOC sustenta que é essencial focalizar os esforços de melhoria no elo mais fraco da corrente, pois é ele que determina o desempenho global do sistema em estudo. Qualquer iniciativa de tentar melhorar outros elos que não o mais fraco não trará benefícios sistêmicos, e mesmo os potenciais benefícios locais poderão ameaçar a meta global. A teoria das restrições é baseada na premissa de que a taxa de atingimento de metas num sistema baseado em metas, isto é, a vazão de um sistema, é limitado por pelo menos uma restrição. O argumento reductio ad absurdum, ou prova por contradição, é o seguinte: se não existe algo impedindo um sistema de atingir maior vazão, isto é, mais unidades da meta numa unidade de tempo, sua vazão seria infinita, o que seria impossível num sistema na vida real. A vazão total somente pode ser aumentada pelo incremento do fluxo através da restrição. Assumindo que as metas de um sistema foram estruturadas e suas mensurações definidas, as 5 etapas de foco que fundamentam um processo de melhoria contínua são: identificar as restrições do sistema que pode me impedir que a organização obtenha mais de sua meta em uma unidade de tempo. Decidir como explorar as restrições do sistema para tirar o máximo proveito da restrição.
subordinar tudo mais à decisão acima, através do alinhamento de todo o sistema ou organização, para suportar a decisão tomada acima. Elevar as restrições do sistema, fazendo outras grandes mudanças para incrementar a capacidade da restrição. Atenção, se após os passos anteriores uma restrição for quebrada, voltar na etapa 1, mas não permita que a inércia crie uma restrição no sistema. O objetivo de uma organização comercial é fazer mais dinheiro agora e no futuro, e sua mensuração é dada pela contabilidade dos ganhos em vazão, estoque e despesas. As 5 etapas de foco objetivam garantir que os constantes esforços de melhoria sejam centrados na restrição da organização. Na literatura da TOC, isto é referenciado como processo de melhoria contínuo, PUG. Restrição. Uma restrição é qualquer coisa que possa impedir um sistema de atingir seu objetivo. As restrições podem se manifestar de várias formas, mas o princípio fundamental na TOC é de que não existem dezenas ou centenas de restrições. Existe pelo menos uma, mas no máximo somente algumas num dado sistema. Restrições podem ser internas ou externas ao sistema. Uma restrição interna se evidencia quando o mercado exige mais do sistema do que ele pode oferecer. Se este for o caso, então, o foco da organização deve estar em descobrir essa restrição e seguindo as 5 etapas de foco para abri-la e potencialmente removê-la. Existe uma restrição externa quando o sistema pode produzir mais do que o mercado irá suportar. Se este for o caso, então a organização deve se concentrar em mecanismos que criem mais demanda para seus produtos ou serviços. Tipos de restrições internas: equipamentos. A maneira que equipamentos são utilizados no momento limita a capacidade do sistema para produzir bens e serviços mais vendáveis. A falta de pessoas qualificadas limita o sistema. Modelos mentais das pessoas pode causar um comportamento que se torna uma restrição. Política. Uma política escrita ou não impede que o sistema faça mais. O conceito de restrição na teoria das restrições é análogo a, mas difere da restrição que aparece em otimização matemática. Em suma, a restrição é usada como um mecanismo de foco para a gestão do sistema. Em otimização, a restrição é escrita nas expressões matemáticas para limitar o âmbito de aplicação da solução. X não pode ser maior do que 5. Observação. As organizações têm muitos problemas com equipamentos, pessoas, políticas, etc. Um colapso é apenas isso. Um colapso e não é uma restrição no verdadeiro sentido do conceito TOC. A restrição é algo que está impedindo que a organização obtenha mais rendimento, normalmente faturamento por meio de vendas, mesmo quando nada der errado. Quebrando uma restrição, se a capacidade de evasão de uma restrição for elevada a um ponto em que ela deixa de ser o fator limitante quebrada, a partir de então, o fator limitante passa agora a ser em uma outra parte do sistema através de uma outra restrição, ou pode ser externa ao sistema, restrição externa. Isto não deve ser confundido como um colapso. Aplicações. A TOC está sendo aplicada com sucesso em diversos contextos: manufatura, logística e distribuição, cadeia de suprimentos, gerenciamento de projetos, marketing e vendas, contabilidade, prestação de serviços, tecnologia da informação, engenharia de software, saúde, educação, vida pessoal, etc. Também serve como um excelente ponto de partida para outras metodologias de gerenciamento, como Lean e Six Sigma. Há uma organização que cuida da certificação de profissionais, a TOCICO, TOC International Certification Organization, e o consultor certificado é conhecido como um Jona, que é o personagem professor no livro A Meta. Na contabilidade, a aplicação da TOC se dá na ramificação conhecida por contabilidade de ganhos, tradução de Throughput Accounting, também conhecida como bússola financeira. PMOK, gerente de projetos. O GP é a pessoa designada pela organização executora e não a contratante para atingir os objetivos do projeto. Conhece ferramentas e técnicas de GP, conhece o setor de aplicação, conhece o ambiente de projeto, possui conhecimento de gerenciamento geral, tem que conhecer leis trabalhistas, contabilidade, leis financeiras,
Possui habilidades interpessoais, empatia, caráter, ética, fatores ambientais da empresa, normas do setor, define o caráter da empresa. Normalmente aparece como entrada, às vezes aparece como saída, RH. Exercício CESP, questões corretas, programa e grupo de projetos, um exemplo de projeto e a venda de ativos de uma operação no final do ciclo de vida do produto. Explicação. Uma fábrica de automóveis, quando para de vender determinado modelo, fica com a linha de montagem parada. Ela pode vender vóculo ativos. Isto é um projeto. O escritório de projetos é responsável pelo gerenciamento das restrições relativas ao escopo, cronograma, custo e qualidade dos projetos individuais. PMBOK 4 versus 5, versão 5. Contém o padrão, versão 4. É o padrão. O padrão agora está no anexo A1. As boas práticas estão nas seções 4 a 13. GUI é uma coisa, padrão PMBOK é outra. Padrão PMBOK não é uma metodologia. O padrão não é obrigatório. O gerenciamento de portfólio, o subportfólio, foca em agregar valor. O gerenciamento de programas, subprogramas, foca nas interdependências. O gerenciamento de projetos foca no produto específico do projeto. Plano estratégico da empresa, gerenciamento organizacional de projeto, portfólio, projeto. V. Subportfólio, portfólio, projeto. V. Programa, projeto, projeto, projeto. Portfólio, podem ter portfólios de níveis inferiores, subportfólios e projetos. Subportfólios contêm programas. Programas são formados por projetos. Versão 5 não é focada em operações, e sim projetos. Tudo que acontece em empresas acontece por projetos ou por operações, tanto que estudar PMBOK é estudar conjunto de processos, operações, tem a ver com o dia a dia e exige habilidade para gerenciar processos de negócio CBELC, ABPMP. Projetos têm a ver com mudanças e exigem habilidades de gerenciamento de projetos, PMBOK. O guia PMBOK não trata de gerenciamento de operações. Operações não é o foco são projetos. O guia não trata de gerenciamento de operações, porém, tem que gerenciar as partes interessadas. O interesse pode ser positivo ou negativo. Operadores de fábrica, operacionais, supervisores de linha de produção, coordenadores de centrais de atendimento, pessoal de televendas, trabalhadores de varejo, profissionais de treinamento, pessoas da empresa que podem ou não estarem ligadas ao projeto, mas são afetadas. Organização baseada em projeto diferente de projetizada. OBPs, organizações baseadas em projetos. Podem ser criadas por diferentes tipos de organizações funcionais, matriciais ou projetizadas. É comum no mercado usar as expressões organização por projeto ou organizações gerenciadas por projeto no mesmo sentido que o guia usa para definir OBP. Cuidado! Para o PMI, OBP e organização por projeto são diferentes. Em um escritório, PMO. O gerente é uma pessoa, responde diretamente ao PMO. Tipos de PMO, de suporte, controle baixo, secretariado e apoios. Apoio. Manter documentação em dia, evoluir documentação, manter metodologia de controle, controle médio, auditorias de conformidade, metodologia, diretivo, controle alto, seleção de projetos e gerenciamento direto de projetos. Gerente de projetos dentro do escritório de projetos e subordinado no PMO, funções do PMO. Apoiar os gerentes de projetos, auxiliando com recursos compartilhados, identificando o desenvolvimento de metodologias, orientando, aconselhando, treinando, monitorando em conformidade com padrões, políticas, procedimentos, competências do GP, gerente de projetos. GP é o elo entre operacional e estratégia, além de habilidades específicas da área. Proficiências em gerenciamento geral. Exige-se do gerente competência de conhecimento, saber algo, competência de desempenho, saber phaser desempenho, competência pessoal,
além de habilidades específicas da área e proficiências em gerenciamento geral. Também conhecimento, desempenho pessoal. Não só saber como saber fazer, versão 5. Ou seja, o GP tem que conhecer PMOK. 2. Setor da indústria. 3. Ambiente. 4. GG, gerenciamento geral, versão 4. Vai ser um chefe de equipe, tratar com partes interessadas, leis trabalhistas, administração, habilidades interpessoais. Portfólio são todos os projetos de uma empresa. O PMBOK é escrito todo do ponto de vista da organização executora, não contratante. É ela quem contrata o GP. Resumo, PMBOK V4 versus 5. Padrão está no anexo A, síntese. O guia é só um guia para o padrão. Projetos PMBOK versus operações. CBOK é BPMP. Gerenciar por projeto. Partes interessadas operacionais. Tipos de PMOS. E o GP continua sendo uma espécie de Batman? Questões. São PMO, suporte, controle, diretivo, secretariado, auditoria, estratégias. De gerenciamento. GP Glus operacional. GP é o elo entre estratégia e equipe. Definição de programa. É um conjunto de projetos interrelacionados que são gerenciados por uma única entidade para se obter benefícios que não seriam possíveis se projetos fossem gerenciados isoladamente. Se são projetos das empresas, devem estar dentro de um mesmo portfólio, porque portfólio é tudo que a empresa faz em forma de projeto, programa, etc. Estratégia, tática, operações, gerenciar está aqui. Iglos GP. Partes interessadas típicas, patrocinador, equipe de projetos, gerente de projeto, cliente, usuário, pegadinha. O gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização contratante executora. Análise preliminar de riscos, APR. Análise preliminar de riscos, APR. Análise de falha humana, análise de falhas e efeitos. A análise preliminar de riscos, NAIPR, consiste do estudo, durante a fase de concepção, desenvolvimento de um projeto ou sistema, com a finalidade de se determinar os possíveis riscos que poderão ocorrer na sua fase operacional e saná-los para que os mesmos não aconteçam. A partir da descrição dos riscos são identificadas as causas, agentes e efeitos consequências dos mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas. Quanto mais prejudicial ou maior for o risco, mais rapidamente deve ser preservada. Diante de qualquer tipo de risco no ambiente de trabalho, deve-se realizar antecipadamente um estudo técnico, de forma a eliminar as fontes de risco à segurança do trabalhador. Ao fazer a medição do risco, deve-se indicar, por exemplo, qual equipamento de proteção individual, EPI, será capaz de reduzir ou até mesmo acabar com a insalubridade. Medidas de controle e prevenção. A APR tem sua importância maior no que se refere à determinação de uma série de medidas de controle e prevenção de riscos, desde o início operacional do sistema, permitindo revisões de projeto em tempo hábil, com maior segurança, além de definir responsabilidades no que se refere ao controle de riscos. A revisão de problemas conhecidos consiste na busca de analogia ou similaridade com outros sistemas que poderão estar presentes no sistema que está sendo desenvolvido, tomando como base a experiência passada. B. Revisão da missão a que se destina. Atentar para os objetivos, exigências de desempenho, principais funções e procedimentos, ambientes onde se darão as operações, etc. Enfim, consiste em estabelecer os limites de atuação e delimitar o sistema que a missão irá abranger, a que se destina, o que e quem envolve e como será desenvolvida. Determinação dos riscos principais, identificar os riscos potenciais com potencialidade para causar lesões diretas e imediatas, perda-valor, danos a equipamentos e perda de materiais. D. Determinação dos riscos iniciais e contribuintes. Elaborar séries de riscos, determinando para cada risco principal detectado os riscos iniciais e contribuintes associados. E revisão dos meios de eliminação ou controle de riscos. Elaborar um brainstorming para levantamento dos meios passíveis de eliminação e controle de riscos, a fim de estabelecer as melhores opções
desde que compatíveis com as exigências do sistema. F. Analisar os métodos de restrição de danos. Pesquisar os métodos possíveis que sejam mais eficientes para a restrição geral, ou seja, para a limitação dos danos gerados, caso ocorra perda de controle sobre os riscos. Indicação de quem será responsável pela execução das ações corretivas e ou preventivas. Indicar claramente os responsáveis pela execução de ações preventivas e ou corretivas, designando também para cada unidade as atividades a desenvolver. MS Project. Boa prática, acordo geral, habilidades, ferramentas e técnicas, 3 grandes partes. Parte primal, estrutura de gerenciamento de projetos, introdução. Parte segunda, norma de gerenciamento de projetos. Descreve os 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento. Parte terceira, 9 áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, qualidade, RH, comunicação, riscos, aquisições. Projeto em um empreendimento temporário, com o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Temporário, porque tem início e fim bem definidos. Exclusivo, o resultado é diferente de alguma forma. Operação, né? É a execução contínua de atividades operacional que produzem o mesmo produto ou geram um serviço repetitivo. Exemplos de operações: produção de veículos, faturamento de notas fiscais, admin, de RH, rotinas de contabilidade, elaboração de um contrato, resolução de incidente de helpdesk, projetos X operações, similaridades, são executados por pessoas, tem restrições de curso, são planejadas, executadas e controladas, são feitos por um propósito e têm atividades interrelacionadas, diferenças, operações são repetitivas e contínuas. Projetos criam produtos e serviços únicos. Operações padronizadas. Operações são vitais. Projetos para atender uma meta. Projetos podem surgir para modificar operações. Projetos desenvolvem novo produto. Operações podem gerenciar a manutenção do produto. Gerenciamento de projetos, aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para alcançar seus objetivos. Tripla restrição triângulo. Escopo X, tempo X, custo. Restrições, 4 edição. Tempo X, custo X, escopo X, recursos X, risco X, qualidade. Projeto bem-sucedido, escopo entregue ao cliente, qualidade, dentro do orçamento, dentro do prazo, equipe motivada, gerente de projetos, pessoa designada pela organização para atingir objetivos do projeto. Não é cargo ou função, e sim um papel, deve entender os detalhes e também a perspectiva global, características do GP, conhecimento, desempenho, habilidades, gerente, planeja, orçamenta, organiza, gerencia o time, controla o trabalho, líder, estabelece direção, inspira e motiva, alinha e suporta, aloca recursos, define prioridades, coordena as interações com clientes e usuários, procura manter a equipe de projeto focada na meta do projeto, supervisiona, delega, motiva, gerencia o estresse, resolve conflitos dos stakeholders com diferentes expectativas e necessidades, gerencia riscos, escopo, tempo e custo, estabelece um conjunto de práticas para assegurar a qualidade dos artefatos do projeto, identifica requisitos: líder, comunicador, negociador, influenciador e solucionador de problemas. Objetivo: desenvolver o produto, serviço dentro do prazo, custo e nível de qualidade desejados. Programa: grupo de projetos relacionados, que são gerenciados de forma coordenada. Um conjunto de projetos ou programas que são agrupados para alcançar objetivos estratégicos da organização. Gerenciamento executivo: visão, missão, plano estratégico, objetivos e entregas, governança. Gerenciamento de portfólio: identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização, balanceamento do portfólio, autorização, gerenciamento de projetos e programas.
componentes autorizados, gerenciamento de projetos e programas, medição de desempenho, gerenciamento executivo governança, gerenciamento de portfólio, balanceamento de portfólio, gerenciamento de projetos e programas, TBA, encerramento projetos e programas, gerenciamento operacional, operações, portfólio X projetos, gerenciamento de portfólio, diferente, fazer o projeto certo, gerenciamento de projetos, fazer certo o projeto igual, fazer certo o projeto certo. Stakeholders, partes interessadas, são pessoas ou organizações cujos interesses podem se impactar com o projeto, devem ser identificados e gerenciados, pois podem exercer influência sobre o projeto e suas entregas. Exis, clientes, usuários, patrocinador, gerente de portfólio, gerente de programa, escritório de gerenciamento de projeto, PMO, gerente de projetos, equipe do projeto, gerentes funcionais, gerenciamento de operação, fornecedores e vendedores, governo, regulamentadores, acionistas, sindicato, concorrentes, identificar todas as partes no início do projeto, influência dos stakeholders fica cada vez mais baixa ao passar o tempo do projeto. Patrocinador sponsor, dinheiro autoriza, identifica o GP, estrutura organizacional. O tipo de organização é quem define o nível de autoridade do GP, pode ser funcional, matricial, projetizada, composta ou mista, organização funcional, organizada, estruturada por funções ou áreas, comercial, engenharia, financeiro. Os funcionários têm um superior bem definido, autoridade do GP, pequena, diretiva, GER de PROD, GER de RH, GER de TI, desenho, treinamento, redes, engenharia, recrutamento, sistemas, produção, administração, suporte, um único supervisor, GP sem muita autoridade, funcional, Project Expeditor, responsável, mas sem autoridade, pelo projeto para facilitar a coordenação e comunicação entre as áreas, coordenação do projeto, ao invés de gerenciamento, não tem autoridade, tem o papel de facilitador, precisa ser um negociador para convencer os gerentes funcionais, facilita a comunicação entre as áreas funcionais. Funcional, Project Coordinator, similar ao Expeditor, mas subordinado diretamente ao executivo e possuindo um certo nível de autoridade, designação de um indivíduo para ser responsável pelo projeto, desassociando de qualquer área funcional, tem mais autoridade, podendo atribuir trabalho a indivíduos dentro das áreas funcionais. Gerente funcional continua avaliando o desempenho de seus funcionários. Comunicação direta com o executivo da empresa, membros da equipe passam a ter mais de um chefe. Projetizada por projeto sem lar. Orientada a projetos, GP tem autoridade total. Diretor, GP. Membro, equipe. Quando o projeto termina, a equipe não tem garantia de realocação, sem lar. Fidelidade ao projeto, vantagens, forte liderança e responsável formal pelo projeto. Gerente de projeto com autorização, ênfase no projeto, comunicação mais efetiva, coordenação mais simplificada. Equipe mais comprometida com o projeto, desvantagens. Equipe menos preparada dentro de cada especialidade, redundância de atividades e facilidades. Utilização dos recursos de forma ineficiente, a equipe não tem local fixo após o término visibilidade para plano de carreira, perda de controle do conhecimento técnico de cada funcionalidade, organização matricial, diretiva, J de PROD, J de RH, J de TI, desenho, treinamento, redes, engenharia, recrutamento, sistemas, produção, administração, suporte. Quando o projeto acaba, equipe é reduzida, existe um coordenador, 2 chefes, figura do gerente funcional, GF. Matricial forte, gerente dos GPs, PMO, vantagens, gerente de projeto com maior controle sobre o projeto,
melhor utilização dos recursos, minimizando os custos. A organização funcional existe apenas para dar suporte ao projeto, resposta mais rápida a mudanças, conflitos e necessidades, conhecimento técnico compartilhado entre projetos, equipe com local para voltar após o término do projeto. Desvantagens: equipe se reporta a mais de um líder, fluxo de informação em mais de um sentido, conflitos de poder, interesses, prioridades e de recursos, maior dificuldade de controle e monitoração, necessidade de políticas e procedimentos adicionais, custo e tempo extra para definição das políticas e procedimentos, variações da matricial fraca, similar à Project Expeditor, balanceada. O gerente de projetos é escolhido em uma das áreas funcionais, de onde coordena o projeto forte. Matricial tradicional, vista anteriormente, organização composta ou mista, combinação de matriz forte, fraca e funcional, mais de um chefe. Gerentes funcionais possuem prioridades diferentes das dos gerentes de projetos, o que acaba gerando conflito. PMO, escritório de projetos, área da empresa que tem como responsabilidades prover políticas, metodologias e modelos para gerenciar projetos, fornecer treinamento em gerência de projetos, fornecer GP para diferentes projetos, seleção e priorização de projetos por critérios, cancelar projetos, criar métricas dashboard, manter base de lições aprendidas, ciclo de vida. É uma parábola. Custo, pessoal e riscos começam altos, atingem o pico no meio e baixam no final. Ciclo de vida do produto, o X, ciclo de vida do projeto, do produto. Concepção até retirada do mercado, e pode ter vários projetos do projeto. Só fases necessárias para criar o produto. PMBOK, parte 2. INIPLA, VU, MAV, MC, ESE. V, INC, iniciação, autoriza o projeto e designa GP. Critério de seleção, demanda de mercado, avanço tecnológico, necessidade social, etc. Entradas, business case, ativos de processos organizacionais, infos históricas, procedimentos, saídas, termo de abertura do projeto, requisitos, alto nível GP designado, registro das partes interessadas e estratégia para gerenciá-las, planejamento, como objetivos são alcançados, saídas, plano de gerenciamento do projeto, documentos, requisitos, riscos, EAP, execução, executar o trabalho definido no plano, foco, gerenciar pessoas, seguir processos, entradas, plano de gerenciamento, documentos do projeto, saídas, entregas, solicitações de mudanças que vai para a MC, monitoramento, controle, medir o desempenho do projeto com relação a prazo, custo, escopo, obter aceite do cliente para entregas parciais, entrada, entrevistas, solicitações de mudança, saídas, entregas e aceites, aprovação ou rejeição de solicitação de mudanças, encerramento. O projeto não está terminado quando o escopo do produto final está concluído. Só quando o encerramento está concluído, confirma se o trabalho está ok com requisitos, encerramento das aquisições, aceitação formal do produto, indexar e arquivar registros, atualizar base de conhecimento com ligações aprendidas, entregar produto, liberar recursos, parte terceiro, 9 áreas de conhecimento, escopo, tempo, RH, qualidade, integração, comunicação, custos, riscos, gerência de integração de projeto. Processos para que elementos do projeto sejam coordenados. CAP 5. Gerencia de escopo. Processos para que projeto contemple trabalho requerido. CAP 6. Gerência de tempo. Projeto termina dentro do prazo. CAP 7. Gerência de custo. Projeto dentro do orçamento previsto. CAP 8. Gerência de qualidade. Necessidades que organizam o projeto sejam satisfeitas. CAP 9, gerência de RH, melhorar a utilização das pessoas. CAP 10,
gerência de comunicações, geração de captura, distribuição, armazenamento de forma adequada e no tempo certo. CAP 12, gerência de aquisições, aquisição de mercadorias e serviços fora da organização que desenvolve o projeto, planejamento do escopo. A maioria dos projetos inicia sem planejamento. Se projeto não é definido, não sai para ser gerenciado. Plano de projeto, apoio para agilizar a execução, plano de projeto, documento que contém todo o planejamento que vai ser usado na execução, integra todos os planos de gerenciamento, escopo, comunicações, cronograma, aquisições, riscos, orçamento, RH, qualidade. Uma das primeiras